Sou o Paulo da Teos, hoje sou um dos diretores da empresa, trabalho com a parte ali organizacional da Teos, com as demandas, e a gente vem fazendo um trabalho muito legal, não só da parte de software, né, na parte de software dentro da realidade das igrejas do Brasil, mas também uma parte de apoio com relação à gestão de tudo isso aí, né? A gestão dessa parte de financeiro, a parte de dízimo, essa parte de integração, vamos melhor dizer assim. Tantas coisas estão acontecendo, né, hoje dentro da realidade nossa, tanto socioeconômica, quanto a parte de tecnologia, quanto a parte de avanço de todas essas frentes, né, vem Pix, eram os cartões, aí vem Pix, e aí vem aplicativos. Então a gente vem somatizando tudo isso aí, e hoje eu quero compartilhar com vocês com um olhar dessa gestão pastoral, mas também com um olhar de apoio para isso ser sustentável dentro da realidade nossa, dentro das nossas pastorais e movimentos. Então, tudo que eu vou dizer para vocês aqui, esse conteúdo que eu vou colocar para vocês aqui, vai estar disponível depois, está sendo gravado, mas o que eu queria mesmo pedir para vocês hoje é que coloque um pouquinho disso que nós vamos falar aqui em prática na sua realidade, na sua paróquia. Tá? Coloque em prática aí. Pega o conteúdo de hoje, anota aí o que eu vou passar para vocês e coloque aí para você começar a fazer. Por que eu estou dizendo isso já no início aqui? Porque a gente tem viajado tanto e o que acontece às vezes? A gente chega numa diocese ou numa paróquia e muitas vezes a gente entende que não é fácil, que não é simples, né? Mas também não é impossível. Então, o que é importante, tá, para nós iniciarmos aqui? Tudo que a gente for falando aqui, eu acredito que nas outras aulas que tiveram também, vocês foram anotando tudo, anote, mas vai trabalhando aos poucos dentro da sua realidade, da sua paróquia. Vai colocando isso para os membros das pastorais também de forma construtiva. Por quê? Porque, assim, nós precisamos começar a fazer. Então, eu quero começar com vocês aqui em um ponto que a gente vem trabalhando em várias frentes e tem sido muito importante para identificar algumas coisas nas pastorais. A Letícia Pereira levantou a mão aqui. Quer falar alguma coisa, Letícia? Eu acho que o pessoal acaba se levantando sem querer. Tá. A gente abre no final que fica mais... Tá joia, obrigado. Tá bom, obrigado. Tá. Então, o que acontece? A gente colocou aqui, para realizar, dentro de uma realidade paroquial, uma metodologia chamada análise SWOT. Às vezes, você olhando assim, poxa, o que é isso aí? E eu vou explicar para vocês aqui de uma forma prática, mas eu quero que você olhe isso aqui e que você também coloque isso aqui dentro da sua realidade. Dentro da sua realidade das pastorais que você tem. O que é essa análise? Desse jeitinho que você está vendo aí, tá? Você pode fazer numa cartolina. Você pode pegar uma cartolina, fazer uma divisão assim, do jeitinho que está aí, colocar em cima os pontos fortes, quais são as fraquezas, quais são as oportunidades e quais são as ameaças. Para que serve isso? Para você entender, para você olhar e para você trabalhar a questão, o que está vivendo e o que está acontecendo naquela pastoral. Como está a pastoral? E aí a gente vai fazer isso aí e a gente vai trabalhar de uma forma que você consegue também fazer uma análise de forma que você entende como está a sua paróquia, como está a sua diocese. Então, é importante, nós estamos vivendo isso aqui nessa diocese que nós estamos, e a gente está fazendo esse trabalho, é um trabalho de formiguinha, tá? Por que é importante fazer isso? E aí você leva um pouquinho para a sua realidade paroquial. É fácil a gente ter o engajamento de todo mundo? A gente sabe que não. É fácil ter a corresponsabilidade de todo mundo? Quem vive aí na paróquia uma realidade, uma dificuldade de engajamento? Coloca no chat aqui, escreve aí, eu. Quem vive dificuldade de engajamento? As pessoas serem comprometidas com as pastorais, as pessoas ajudarem, as pessoas apoiarem. Quem vive essas dificuldades aí na sua paróquia? Coloca aí no chat para nós. Você vai olhar aí que vai subir um monte de inscrito ali. Eu. Por quê? Porque isso é, de fato, uma realidade.
É de fato uma realidade. Mas eu quero trazer para vocês aqui, hoje, você que trabalha tanto na parte de gestão financeira, você que está participando aqui, que é responsável pelas pastorais, você que é responsável, obrigado aí todo mundo participando, tá? Você que é responsável pelo conselho econômico, você que é responsável pela frente financeira da sua paróquia, é importante você olhar essa dinâmica que eu vou colocar para vocês aqui e você começar a trabalhar isso. Por quê, Paulo? Isso vai trazer para você a resposta definitiva desse engajamento, dessa sustentabilidade que nós falamos no início, que é a nossa hoje fala. Você pode não encontrar todas as soluções, mas você vai encontrar um caminho. O que é mais difícil para nós hoje, tá? Na nossa expertise, experiência, indo nas paróquias e em dioceses, é você encontrar aquilo que precisa ser avançado. O Jean tem uma formação, a Dominus tem uma formação voltada para a parte de dízimo que gera engajamento. Mas o Jean faz um trabalho de análise de tudo isso aí. E quando eu levo isso aqui para vocês, é para vocês entenderem também o que de repente, você pode começar a fazer nas frentes das pastorais que você tem hoje na sua paróquia. Então, senta com essa turma mesmo. Uma cartolina simples, senta ali e anota com eles, pessoal, qual é as nossas forças? Né? O que nós temos de positivo na pastoral? Nós temos uma acolhida legal, nós temos as pessoas engajadas, a gente sabe o que a nossa pastoral precisa, o que a nossa pastoral quer, a gente sabe o que a gente pode trabalhar, de que forma a gente pode trabalhar, então coloca todos os pontos fortes daquela pastoral. É importante começar por uma pastoral, tá? Comece por uma pastoral. E depois você vai levando isso para as demais pastorais. O que é legal, Paulo, de repente? Tá, e aonde que nós vamos chegar com isso? Vai chegar o momento que você vai fazer uma análise dessa aqui, de pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaça, nível paroquial. E aí, a hora que você olha esse documento, que todo mundo tem coparticipação, você vai ver todos os pontos que precisam ser avançados. Todos os pontos que precisam ser avaliados. Você vai entender todas as forças que tem aquela pastoral, todas as limitações que tem aquela pastoral. O que é limitação? O que é fraqueza aqui nessa metodologia? A fraqueza, nada mais, nada menos que é uma limitação que a gente tem. Vamos colocar aqui alguns pontos que podem ser limitantes para nós. A falta de comprometimento, a falta da pessoa ter engajamento com as reuniões, com as formações, a pessoa dar o nome e não participar, a falta de comunicação eficaz. Então, tudo isso pode ser pontos que são fracos para nós naquela pastoral. Quais são as oportunidades? Uma delas está aqui. Formação. Né? Formação para nós é uma oportunidade. É uma oportunidade do quê? De aprender, é uma oportunidade de crescimento. O que é uma oportunidade também? De repente, se você olhar para a parte do dízimo, todas as doações online, as tecnologias que integram, né? Lançamento dentro das maquininhas, da maquininha de cartão, que automaticamente lança, aplicativos, isso é uma oportunidade, aplicativos com maior engajamento, olhando para a pastoral do dízimo ali, maior engajamento para os jovens, independente para as pessoas, mas te dá mais engajamento, dá mais participação. Então, aplicativos, meios de tecnologia, uma forma de comunicação eficaz, isso tudo pode ser uma oportunidade. O que pode ser uma ameaça para nós? Pode ser uma ameaça à crise econômica ali, pode ser uma ameaça à falta de comprometimento de alguma pastoral com a comunidade, com a paróquia, nos eventos dela. Por que pode ser ameaça? Porque aquilo ali, se ela não está participando, pode ser que falte, não tenha engajamento, não tenha participação. Então, isso aí prejudica as demais pastorais também. Então, assim, ó, entenda bem, quando você faz uma análise SWOT de uma forma muito clara e muito simples, olhando para a pastoral, é importante que as pessoas estejam participando ali. É importante que elas façam isso. Coloca isso para você aplicar dentro da pastoral da sua paróquia e depois você vai comentar aí no futuro, vai mandar e-mail para o Jean aí, o quão foi importante para vocês. Faça um teste, tá?
faça um teste, compre uma cartolina e aplique essa análise. Para quem está anotando aí, pode copiar ali ou tirar, vai ser disponibilizado para vocês, tá? Mas faça isso com carinho, faça uma oração, né? Fala a importância do compartilhamento de todo mundo, como você está vendo a pastoral hoje, e leva uma cartolina e deixa todo mundo escrever. Deixa todo mundo escrever. O pessoal que está chegando agora, sejam todos bem-vindos, tá bom? Deus abençoe vocês. Então, deixe as pessoas escreverem. Por que é importante isso? Nós estamos viajando bastante, o Jean também viaja bastante, e a gente vê a importância quando as pessoas têm coparticipações nas atitudes, quando as pessoas têm coparticipação nas ações da paróquia. Então é muito importante isso. Ouça os membros. Aí você vai dizer, Paulo, mas tem pessoas que nem se importam, tem pessoas que não estão aí, tem pessoas... Ok, mas ouça. Reúna com elas, sente com elas e pergunte para elas. Deixa elas falar um pouquinho da pastoral dela, deixa ela colocar para você como ela está vivenciando a pastoral dela, qual é o sentimento da pastoral dela. Para que isso? Por que você, aqui, do nosso início, por que a gente precisa fazer isso para nós começarmos, tá? Porque é importante essa gestão pastoral, tanto com o olhar financeiro, dependendo da forma que a gente trata a pastoral do dízimo, da forma que a gente olha a pastoral do dízimo, a gente não retém ali muitos dizimistas. Porque uma comunicação não é assertiva, porque o trabalho não é bem feito, porque a gente não coloca uma pessoa que consiga conversar bem, uma pessoa que consiga ter diálogo, uma pessoa na pastoral do dízimo que consiga lembrar bem, se ela está ali frequentando sempre a pastoral servindo, ela consegue lembrar que o Paulo, a esposa do Paulo é a Fernanda, tem os filhos o Theo e a Natália. Então, isso tudo movimenta a pastoral, trazendo também uma sustentabilidade. E a gente percebe muito que, eu acredito que todos que estão aqui participando, isso não acontece na diocese de vocês, nem na paróquia de vocês, todo mundo é muito comprometido, mas a gente percebe muito de pessoas não comprometidas e pessoas que não sabem o que tem que fazer. Porque não recebem instrução, não recebem informação. Então, a gente vem fazendo um trabalho muito grande e eu quero dizer para você nessa noite, comece a fazer isso. Ah, é simples fazer isso? Não, não é simples. É fácil fazer isso? Não, não é. Mas é importante. Vocês vão ver que a importância de você ouvir ali a pessoa que está dentro da pastoral vai fazer uma grande diferença nas tomadas de decisão de engajamento e com um olhar também na sustentabilidade financeira. Então, assim, para nós encerrarmos aqui essa ideia, antes de mais nada, ouça as pastorais. Ouça. Veja o que elas estão entendendo. Qual é o momento que elas estão vivendo. E quando eu digo isso, é ouvir mesmo aquele fiel, aquele leigo que está ali colaborando, aquele que é leigo mesmo. Veja como ele está se sentindo. Por que eu digo isso e bato muito forte nisso aqui? Porque assim, se você fizer um trabalho muito bem feito com todos os membros, aqueles que servem, se você estiver junto com eles, apoiando eles, eles são a cara da paróquia. Eles que vão falar, é eles que vão levar a pastoral, é eles que vão fazer o trabalho lá na ponta. Então, faça com carinho, saiba como estão os membros daquela pastoral. E agora eu quero falar com vocês também, depois de tudo isso aqui que eu falei, dessa parte de diagnóstico e realidade, né, tanto da sua paróquia quanto da sua pastoral, você pode fazer por pastoral ali, depois você pode fazer essa mesma dinâmica para a questão de paroquial, é interessante, é importantíssimo, tá? Você vai começar a ter uma visão interessante. Tem pessoas que me perguntam, Paulo, tem como fazer isso aí via pesquisa? Eu mandar um e-mail? Tem, dá para fazer também. Tá? Você tem uma paróquia maior, tem bastante gente participando, e todo mundo, você gostaria de colher essa informação de todos, dá para você fazer esse trabalho também através de uma pesquisa online, tá? E aqui é legal a gente entender que depois que você faz todo esse trabalho, você precisa começar a traçar um planejamento estratégico. Então, o que eu coloco aqui, Planejamento estratégico pastoral com metas claras. Isso aqui também é muito importante. Você colocar ali o que é a missão e a visão, o que nós vamos fazer. Defina de forma clara
defina claramente a missão e a visão da sua paróquia, para nortear as ações. O que nós vamos fazer? De que forma nós vamos fazer? Vamos trabalhar numa reforma? Deixe isso claro. Deixe isso claro com metas. Tem até uma formação que eu estive agora em São Paulo, o pessoal perguntou, é necessário colocar valor? Quem que coloca valor de metas de reforma aí na divulgação? Você coloca, precisamos arrecadar lá 100 mil reais. Quem coloca valor aí? Coloca aí, eu aí. Tem só valor que pode colocar quando você define metas ali? Não. Você pode colocar também percentual. Como assim, Paulo? Você tem lá 100 mil reais para arrecadar e você tem uma meta ali estipulada e você colocou, você pode compartilhar com a comunidade conforme for rodando a sua campanha, né? Através de um software, nós temos hoje no Eclesial um módulo campanha, que ele dá para nós o relatório de participação através de percentual, mas o que é mais importante, a gente vem fazendo isso, é você posicionar o membro. Como está sendo feito? Até onde nós já chegamos? O que falta? Quanto falta? Quanto de percentual? Então, assim, mostre, divulgue isso. Por quê? Porque você vai ter uma participação mais assertiva. Coloque objetivos mensuráveis, estabeleça objetivos pastorais mensuráveis. Como aumentar ali, eu citei ali, aumentar a participação em grupo de jovens, eu dei um exemplo, mas aumentar a participação da pastoral do dízimo, aumentar a participação em outras pastorais, na acolhida, mas coloca objetivos mensuráveis, porque quanto mais claro, gente, gravem isso, quanto mais claro a gente for nas nossas ações, tanto pastorais, de engajamento, de trazer as pessoas para participar, e a gente for claro nas nossas ações de campanhas, podem ter certeza, mais pessoas participando nós vamos ter. Muito mais. Né? A gente tem viajado bastante, a gente tem visto que os membros, os leigos das comunidades, das paróquias, eles só querem informação. E muitas vezes a gente não coloca informação, não porque a gente não quer, mas por conta da correria do dia a dia. Então anota aí no seu caderninho hoje, coloque a missão e o valor, a missão, visão, aonde que nós queremos chegar, o que nós queremos fazer, como nós queremos fazer. Compartilha isso com aqueles que têm participado ativamente da paróquia. Traga para perto as pessoas que querem, de fato, ter uma participação. Norteie elas, coloque elas na mesma página, no mesmo objetivo da paróquia. A gente fala muito sobre isso, né? A igreja teria que ser, deve ser o lugar que abraça as pessoas, que traz as pessoas para perto, que traz as pessoas junto de nós, que traz as pessoas mais próximo da nossa realidade. Então, o que nós precisamos fazer quando nós queremos ter a sustentabilidade, quando nós queremos ter uma realidade financeira? A gente precisa trazer as pessoas mais próximas, deixá-las atualizadas, deixar claro para elas qual é o objetivo. Alguém já chegou na sua paróquia para devolver o dízimo e ela pergunta para você como está a reforma de tal coisa? Se isso acontece, sabe o que está acontecendo? Ela está te dando um alerta. Olha, eu estou contribuindo, mas não estou sabendo o que está acontecendo na minha paróquia. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos mostrar para ela, dizer para ela, deixar claro. Eu faço parte do Conselho Econômico da minha paróquia, né? Então eu estou dizendo para vocês aqui algo que eu pratico lá. Eu gosto muito de dizer para o padre, deixa 5 minutinhos da missa aí, só para eu dizer para a comunidade o que está acontecendo. Nós estamos sofrendo uma reforma na paróquia. Então eu, como Conselho Econômico, o que eu gosto de dizer? Eu gosto de mostrar para eles. Eu fico ali no final da missa, eu espero, eu esclareço, eu tiro dúvida, eu mostro, eu falo, vamos ali para vocês verem como está aqui, ó. Vamos ali para vocês verem qual que é o planejado. Por quê, Paulo? Porque você gera engajamento. Nós somos assim. Você que está aqui participando desse encontro, dessa partilha de ideia, obrigado aí, colocou perfeito, obrigado. Dessa partilha de ideia, você também é assim. Quando você vê ali na paróquia que as coisas não estão muito claras, a gente se cobra.
A gente mesmo se questiona, mesmo a gente estando dentro, tá? Mesmo a gente sendo do Conselho Econômico, mesmo a gente sendo da Pastoral do Dízimo, mesmo a gente sendo de outras frentes, quando a gente não tem clareza, nós que estamos lá dentro, a gente se cobra. Pense você, o leigo, aquele que vai à missa, mas não está dentro das nossas pastorais. O como deve ser para ele. Né? Então, faça esse trabalho. Reúna as pessoas, você que está aqui, que faz parte de Conselho Econômico, você que faz parte da Pastoral do Dízimo, você que faz parte da Secretaria, você que é tesoureiro, faça isso. Traga as pessoas para perto. Mostre a realidade. Faça com que ela entenda qual é a missão, qual que é a visão daquele trabalho, para onde nós, como paróquia, queremos ir. Claro, Paulo, o nosso objetivo é salvar almas. A gente sabe, nós sabemos disso. Mas o caminho, o meio que me leva para fazer a evangelização, para sustentar, para reformar a paróquia, para reformar a sala de catequese, para fazer ali um ajuste nos equipamentos, para melhorar o ar-condicionado, ou para colocar ventilador, aí cada um na sua realidade, precisa fazer um trabalho financeiro. Precisa fazer uma gestão desses bens. Precisa criar algo que seja sustentável. A gente precisa apoiar a Pastoral do Dízimo. A gente precisa fazer isso. Então, assim, e aí tem muitas paróquias, você precisa começar uma pastoral, de repente, na sua paróquia, na sua diocese, não é cultura ainda ter a Pastoral do Dízimo. E eu aqui já dizendo aqui, eu já falo para você, procura o Jean. O Jean vai apoiar aí, o Jean tem excelentes informações, mas você precisa startar isso. Você que está aqui, gravem isso, pessoal. Você que está aqui é diferente. Graças a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida. Você que está aqui está procurando entender o que tem de melhor, o que tem de novo para você executar na sua paróquia. Parabéns! Você já está fazendo a diferença. Você está buscando conhecimento. E como que você traz aquelas pessoas que contribuem lá na paróquia? Mostrando. Sendo claro. Mostra a missão, mostra a visão. Reze por aquele trabalho, reze pela Pastoral do Dízimo. Comece a divulgar as pastorais dentro da sua paróquia. No final da Santa Missa, vai lá, padre, vamos fazer um trabalho, vamos colocar para as pessoas que querem chegar, para quem quer vir, para quem quer estar novo. Coloque objetivos mensuráveis. O que é isso aí? Coloque objetivos para as pastorais de forma que elas consigam executar. Faça com que as pastorais tenham comprometimento com a paróquia. Não deixe as pastorais separadas. Por quê, Paulo? Porque as pastorais, gente, são as pastorais que vão movimentar a nossa realidade paroquial. Sabe o que nós precisamos fazer? E aí hoje eu falei, amanhã eu vou falar para os padres aqui também. Nós, leigos, vocês, secretárias, administradores, nós precisamos, olha só o que eu vou dizer para vocês, o quão importante. Nós precisamos ser os pastores. Nós precisamos pastorear esse povo. E pastorear em que jeito, Paulo? Mostrando, direcionando, né? Dizendo o que de fato vai acontecer, como vai acontecer, qual a ideia, fazendo as pessoas comprarem ideia. Eu fico vendo ainda, gente, na igreja, na minha paróquia, né? Não sei na paróquia de vocês, não sei se tem alguém na sua paróquia aí que acha que manda na igreja, tem alguém na sua paróquia que acha que manda na paróquia aí, que domina a paróquia mais que o padre. Eu acho que em toda paróquia deve ter uma dessa, né? Mas não é verdade? Mas assim, eu vejo muito que ainda falta em nós muito esse carinho, né? Demais, né? Colocou aqui. Muito esse carinho, muito essa atenção, muito esse zelo, né? Muito aquela passagem ainda bíblica de Marcos 10:45, né? Ó, domingo eu ouvi, colocou aqui, domingo eu ouvi isso de um membro que está à frente. Mas gente, e nós precisamos fazer diferença. Como eu estava dizendo, aquela passagem de Marcos 10:45, ele não veio para ser servido, mas para servir. Nós também. Gravem isso nessa noite que eu quero compartilhar com vocês, tá? Vocês que estão aqui são chamados pelo próprio Deus a trabalhar na evangelização com o objetivo de salvar almas, mas também fazer que seja sustentável, que seja integrado. Use todas as tecnologias, use todas.
Se vocês são clientes TOs, use as tecnologias que tem em prol da integração, da sustentabilidade da sua paróquia. E aqui eu falo um pouquinho sobre a gestão financeira transparente. De tudo isso que nós estamos dizendo aqui, ó, a gestão financeira transparente, confiança. Quando você não tem transparência, você não gera confiança. Não gera confiança. Então, é importante alguns pontos aqui, tá? De todos os lugares que eu tenho ido, eu tenho observado alguns pontos e eu consigo colocar aqui para vocês. Claro, cada um vai fazer uma análise aí daquilo que cabe para sua paróquia, né? Daquilo que é da sua paróquia mesmo, e outros vão olhar e vão falar, pô, isso aqui não cabe para minha paróquia, tá tudo bem, tá? Então, sempre que possível, orçamento detalhado. Sempre que possível, coloque e faça um orçamento detalhado no sentido de que elabore um orçamento anual. Crie um planejamento para a sua paróquia. Poxa, Paulo, mas minha paróquia é pequenininha. Eu sei, mas isso aqui também serve para aquelas que são pequenas. Gente, não é para paróquia grande isso aqui não, tá? Não é, eu sei que a Ana também colocou, tem muitos, eles têm dificuldade de se abrir ao novo, eu sei, por isso que nós precisamos começar a fazer o trabalho. Gente, todas as nossas paróquias, eu já volto aqui para essa parte de orçamento, todas as nossas paróquias precisam de formação e vocês sabem disso melhor que eu. Mas quantas paróquias procuram aí adôminos para uma formação da pastoral do dízimo? Né? Quantas paróquias têm essas necessidades? Então a gente vivencia o desafio, e aí nós que estamos aqui, nós temos que correr atrás. Nós temos que fazer a diferença. Né? Você que está aí, lembra disso, você hoje aqui é chamado a levar a boa nova, a dizer, vamos fazer um trabalho diferente na nossa paróquia pequenininha. Vamos fazer um trabalho diferente, mas um trabalho mensurável. Eu tenho feito trabalho em várias dioceses, em várias paróquias, com esse material que eu estou mostrando para vocês aqui, e tem surgido muito efeito. Então, olha lá, Paulo, eu não consigo fazer um planejamento anual. Tudo bem, faça um planejamento trimestral. Estabeleça metas. Né? Por que eu digo isso de fazer um planejamento orçamentário? Porque é importante assim, ó, quando você faz um planejamento, você gera o engajamento de todo mundo, de todas as pastorais. Então, nós precisamos arrecadar 5 mil reais, por exemplo. E aí a gente olha para a pastoral do dízimo. E a gente cria neles também uma coparticipação nessa ação. Por quê? Porque a gente faz um trabalho de olhar as devoluções dos meses, do ano anterior. Olha como estão essas devoluções. Se o nosso dízimo cresceu, se o nosso dízimo está estável, se o nosso dízimo caiu. Olha quais são as formações, olha quais são as ações que precisam acontecer, pede ajuda da Dominus, faz um plano de ação com a pastoral do dízimo, o que nós podemos fazer para avançar, para melhorar, para aumentar o dízimo. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos arrecadações, vocês sabem melhor disso que eu. Vamos lá, a gente tem o dízimo que é a nossa receita, a gente tem as festividades, a gente tem as nossas campanhas, a gente tem, o que mais que a gente tem de arrecadação? São essas 3 frentes? Eu acredito que seriam essas. Dízimo, as ofertas, as arrecadações, as festividades. Nós temos essas arrecadações. Então, são nessas frentes que a gente tem que olhar o orçamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque a paróquia, hoje, ela precisa, de uma forma sustentável, olhar para aquilo que é dela. Eu não estou dizendo que está errado, mas eu vou compartilhar para vocês aqui. Às vezes a gente tem ido em algumas paróquias que o padre, que a paróquia, tem que fazer muita festa. Por quê? Porque a pastoral do dízimo não tem conseguido deslanchar. Então, o que é importante, tá, gente? E aí, como eu disse aqui no início, olha, ouve o que eu estou dizendo para você e vai analisando na realidade sua paroquial. Né? Faz lá um trabalho lá atrás, como eu disse, levanta. Quais são as demandas? Como as pastorais estão se sentindo? Quais são as maiores dificuldades dela? O que elas têm para pontuar? E depois você vem e faz um trabalho de olhar a questão das metas. E aí você olha a questão da transparência. Temos que ajudar a paróquia. Então, o que acontece? Quando a gente faz esse trabalho, e aí, gente, a gente vai viver N desafios, tá?
Tudo que eu estou dizendo aqui para vocês, eu estou partilhando com vocês, vocês têm a realidade de vocês, de cada paróquia. Eu não estou dizendo para você que eu faço isso aqui a partir de amanhã que você vai revolucionar. Não, 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 não. Eu estou gerando para você conteúdo, para você entender e para você olhar para a sua realidade paroquial e você ir fazendo aos poucos, mas não deixe de fazer. Então, estabeleça ali metas orçamentárias. Nossa paróquia é pequenininha, nossa paróquia é grande, dá para fazer o planejamento orçamentário para um ano, faça. Dá para fazer para 6 meses, faça. Dá para fazer para 2 meses, faça, mas não deixe de fazer. Por que eu gosto do orçamento? Tá? Porque o orçamento ele gera engajamento das outras pastorais. Quer ver um orçamento que a gente fez de uma forma trabalhada e deu muito legal? A gente queria só trocar as cadeiras da sala de catequese. Estou dando um exemplo para vocês. E a gente estipulou com todas as pastorais da paróquia um trabalho para aquilo ser realizado. Então, a gente olhou todas as nossas receitas que estavam acontecendo e a gente estipulou, vamos colocar para 4 meses? Era pouco o valor, mas na nossa realidade, 4 meses dava. Então, fica uma meta comum. Não fica uma meta que o Conselho Econômico jogou para a paróquia e começa a soltar um monte de rifa, um monte de coisa para eles venderem, e aí a paróquia se torna um monte de coisa de venda. Então, o que acontece? Você gera um engajamento. Então, quando as pessoas receberem aquilo que precisa ser vendido ou que precisa ser trabalhado, ela vai falar, opa, eu sei o que está acontecendo. Nós temos um planejamento para isso. Tá? Então, assim, é importante esse detalhamento, tá? Eu acho importante detalhar isso para gerar... Para que tem o detalhamento, Paulo? Para gerar mais comprometimento de toda a paróquia, de todas as pastorais, tá? Contabilidade profissional, é importante existir todas as prestações de conta. Acredito que todo mundo já faça isso. É importante existir a prestação de conta. Todas as paróquias têm a arquidiocese que tem ali que enviar as entregas obrigatórias todos os anos. Então, é importante isso aí. Quanto mais correto a sua paróquia tiver, você ajuda todo o ecossistema diocesano, né? Então, tem realidades que nem a Maria Castro colocou aqui, tem realidades que tem paróquia que é CNPJ único, né? Que aí lá, essa paróquia que é CNPJ único, ela vai ter a contabilidade dela, ela vai ter o conselho fiscal dela ali, ela vai trabalhar, mas quando é diocesano, nós temos uma coparticipação com a diocese também nisso tudo. Então, é importante esse trabalho muito claro, muito certo, muito bem alinhado, porque você gera confiança. O que eu quero com esse slide que vocês estão vendo aqui? Anota aí bonitinho, sublinha ele nas minhas anotações, eu gosto muito, sublinha ele, marca assim, grifa ele. Quanto mais a minha gestão financeira for transparente, grava isso, anota isso, rabisca aí. Eu gero confiança. Eu gero confiança nos membros. Então, toda vez que eu olhar para a minha gestão financeira, eu vou estar olhando confiança, eu vou estar gerando, confiança nos membros que estão ali. Então, tem um ponto aqui que é importante, e eu quero colocar para vocês de algumas captação da parte de dízimo, tá? Claro, olhando aí para a tecnologia, olhando aí para o que o próprio software pode entregar, pode engajar e pode fazer, tá? Então, ali, eu coloquei a captação de recursos inovadora, além do dízimo. A gente tem várias frentes. Perguntam muito para nós assim, né? Paulo, tem outras formas que a gente pode trabalhar dentro da nossa realidade paroquial? Tem outras formas que a gente pode ter de recebimento? Tem outras formas que a gente pode trabalhar? Tem sim, a gente pode trabalhar as campanhas. Quando fala as campanhas online ali, a gente tem todo o planejamento dentro do eclesial. Quem é cliente eclesial tem ali um módulo exclusivo de campanha. Dá para você trabalhar ali todas as campanhas, para você fazer recebimento online, recebimento presencial. As campanhas ali, ele gera para você as metas, né? Então, assim, dá para você fazer várias formas de arrecadação, né? A gente tem ali várias frentes do Clube de Benfeitores, dentro do Eclesial também tem lá para você vincular os benfeitores. O que é os benfeitores, Paulo? Quando a pessoa é lá, ela é dizimista, mas ela gosta de participar e de apoiar nas campanhas que a paróquia promove. Então, você tem um cadastro lá de benfeitoria. Esse cadastro é importante para quê? Para toda vez que você for fazer um trabalho, tire lá o relatório,
e esse relatório vai mostrar para você todos os benfeitores que estão participando. Isso aí gera também engajamento, tá? Então, a gente, além dessas campanhas, a gente tem o nosso aplicativo, que o aplicativo também pode somar muito com vocês, que é o nosso aplicativo Paróquia.net. Então, por lá você também vai conseguir fazer muita coisa importante. Por que eu estou dizendo isso? A gente procura sustentabilidade, a gente procura trabalhar a parte do financeiro da nossa paróquia. E a gente precisa organizar isso aí. Isso aí é claro para nós, é claro para você que é da sua paróquia, para mim, enfim, para você que é administrador, é importante. Então, tem meios para isso, tá? Organizo eventos beneficentes, né? Então, eu coloco algumas opções ali, e a gente tem ali um módulo nosso também, que é um módulo, quem é cliente Teos, que é um módulo nosso de festas. O que é isso aí? Ele vai fazer a gestão de todas as suas festas, ele vai fazer a gestão para você de todas as frentes suas de arrecadação, olhando para onde, Paulo? Para integração. Então, você que precisa trabalhar essa questão de engajamento, essa questão da sustentabilidade com olhar financeiro, também com olhar de avanço, eu bato muito em cima da tecla. Olhe tudo que você tem ao seu favor. Use tudo que você tem ao seu favor. Use tudo que está à sua disposição. Às vezes, nós estávamos numa paróquia, eu vou até compartilhar com vocês, nós estávamos numa paróquia, e aí a paróquia disse assim, olha, aqui nós não usamos, já falo, Sidney, nós não usamos aqui a maquininha de cartão. Né? E aí estava com uma demanda da pastora do dízimo e tudo, aí eu falei assim, tá, tudo bem. Vocês não usam maquininha de cartão. Ah, não, a gente não usa maquininha de cartão, porque o padre, ele pensa assim, tal, secretário. Eu falei para ela assim, olha, o padre está aí? Não, o padre está, ele já está vindo, está tendo uma confissão. Aí nós sentamos junto com o padre, e nós conversamos com ele, tivemos uma conversa muito importante de como hoje ele enxerga. Olha só que legal. Eu gerei nele a curiosidade. Eu disse para ele assim, padre, como hoje o senhor enxerga os meios de recebimento? O senhor, quanto que o senhor carrega de dinheiro no bolso? Aí ele falou, não, eu não uso muito, eu carrego, eu faço Pix. Eu falei, justamente. E como o senhor entende que os fiéis vão entender os recebimentos e devoluções da sua paróquia? E quando nós temos essa paróquia, gerou uma curiosidade nele, faz um ano, e ele aderiu à realidade de passar cartão na paróquia dele. E depois ele nos procurou e disse que o dízimo dele aumentou X%. Mas nós fizemos algum milagre? Não, nós não fizemos nenhum milagre. É o que está aí, é a evolução, é a tecnologia. Então, use tudo isso que está à sua disposição. Use o que está à disposição da sua paróquia. Paulo, mas tem gente difícil, tem gente que não entende, tem gente que... Tudo bem, mas comece a levar um questionamento no bom sentido. Para onde nós vamos? O que nós queremos quanto paróquia? Como que nós vamos acompanhar toda essa tecnologia? Né? O que nós vamos fazer para avançar com essa tecnologia? Porque a tecnologia está aí, ela está evoluindo, tudo está sendo integrado, né? Tudo, vocês estão vendo. Está aí o Pix, está aí... O Pix não ia acontecer. E o Pix lançou. O Pix está aí, lembra? Não sei se vocês se lembram, quando lançou o Pix ali, a gente ficou até meio assustado. A gente fazia o Pix e ligava para a pessoa. Vê se entrou na sua conta. Mas o Pix está aí. Hoje é o meio de pagamento mais forte que tem no mercado. E aí eu pergunto muito para mim, também pergunto muito, eu quero que você leve esse questionamento para a sua realidade paroquial, para onde nós vamos com a tecnologia? Nós estamos aqui preocupados, nós temos jovens, a gente tem jovens dentro da igreja. Como que a gente vai levar essa juventude se a gente não tiver uma tecnologia ali para que eles possam usar? Né? Então, assim, é importante tudo isso, tá? É importante. Me perguntaram aqui no chat que, Paulo, o Paróquia.net é disponível para todas as paróquias do Brasil, de forma gratuita. O que precisa, Paulo? Precisa ser cliente do Eclesial, tá? Porque senão não vai ter integração. Beleza? Então, essa parte de capacitação aqui de recursos é importante ter esse olhar. Eu coloco aqui a eficiência e otimização de custos, também com olhar para tudo isso que nós estamos falando aqui, lá desde o início da nossa gestão, tanto da parte pastoral, né,
mas também da parte financeira e olhando para essa sustentabilidade da paróquia. Isso que eu vou colocar aqui para vocês agora nesse slide é algo interessante. Por quê, Paulo? Porque a gente fez um avanço e a gente trabalhando nas paróquias, a gente viu o quê? Que as paróquias hoje estão preocupadas também na sustentabilidade em outras frentes. E aí eu quero perguntar para você, né? É importante você negociar hoje, você que é administrador, tem o olhar da administração, mas também comece a negociar algumas coisas, os contratos que você tem, né? Faça a viabilidade de uma energia solar. Entenda isso. Pesquisa. Ah, Paulo, mas minha paróquia é pequenininha. Eu sei. Ah, minha paróquia é de médio porte. Olha quanto a sua paróquia está gastando de energia. Não estou dizendo para você implantar a energia solar. Pesquisa. Isso também é um olhar administrativo para a sustentabilidade da sua paróquia. Eu coloco ali muitas coisas que hoje a tecnologia vem propor para nós, que é a redução de papel, que muitas vezes a gente não faz. Não faz muita questão. Então, assim, ó, utilize e olhe como estão os contratos que a sua paróquia tem. E aqui eu falo para todas as paróquias, tá? Tanto paróquia pequena, de médio porte, de grande porte. Aqui em Belém, eu vou contar um caso para vocês que foi interessante. Nós estávamos participando de uma reunião de uma paróquia e a gente olhou o contrato da internet deles. E o contrato da internet a gente conseguiu reduzir. A gente conseguiu reduzir R$ 80. E isso para a paróquia faz total diferença. Então, assim, ó, no olhar administrativo, no olhar também de uma sustentabilidade, a gente precisa olhar aquilo que a gente pode minimizar, aquilo que a gente pode usar, aquilo que a gente pode pedir para membro, aquilo que a gente pode pedir para voluntário. Eu coloco ali a redução de papel, que é algo muito simples, que a gente tem a tecnologia para a gente diminuir os impressos e tudo mais, e muitas vezes a gente não tem esse olhar. Então, olha de uma forma que você enxergue o todo da sua paróquia. Você consiga enxergar tudo o que está acontecendo nela. Por que isso é importante, Paulo? Porque se você fizer o trabalho lá atrás, né, no início que nós começamos aqui, você fizer um trabalho de entender as suas paróquias, de entender a sua paróquia, entender as suas pastorais, você entender quais são as dificuldades que ela está vivenciando, você começar a fazer um trabalho de vínculo, de trazer ela para perto, ser claro, mostrar clareza, mostrar a prestação de conta, fazer um planejamento, gravem isso, você gera nesse pessoal que está ali na paróquia muita confiança. E você começa a ter um engajamento. Então, se você precisa ter engajamento para evoluir as receitas da sua paróquia, em várias frentes aqui que nós falamos, o que você poderia dar de dica para nós, Paulo? Gere engajamento. Né? Gere informação. Obrigado, Henrique. Obrigado. Gere informação. Obrigado por todos aí que estão participando. Gere informação, gente. Faça formação, faça treinamento, contrate o Jean, contrate nós, procure. O Jean colocou ali informações para vocês, vão atrás. Ah, Paulo, mas a minha paróquia é assim, é difícil, tem o fulano, tem o ciclano. Faz você. Começa aos poucos. Começa você olhando, você dando uma dica ali para o padre. Os padres que estão aqui participando, os padres, eles são peças fundamentais para nós. Orientamos eles, vamos orientar os padres, vamos passar para eles orientações, reduções de contratos que a gente pode fazer de telefonia, de celular, entre outros contratos de manutenção que possa existir na paróquia, que a gente possa diminuir isso, a gente pode orientar. Né? Então, assim, ó, começa a ter esse olhar para você contribuir, né, para você ter ali uma contribuição. Eu quero colocar para vocês aqui algo importante também para nós, que é uma parte que a gente vem trabalhando muito também, e as paróquias nos perguntam muito, quando se trata, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Rapaz, se eu estiver falando rápido, vocês me falam aí, tá? Ó, um ponto importante que eu quero colocar, me perguntam sempre, Paulo, quando você fala do orçamento detalhado, né, que a gente não tem a receita, a gente não sabe, aí eu quero dizer para vocês assim, ó,
Se você não sabe a média de receita, comece a usar o sistema. Porque você tem uma média de receita. Você tem ali uma base. Então, às vezes, a paróquia tem medo de fazer um planejamento orçamentário porque ela alega que não tem isso bem rápido. E aí eu quero falar para vocês, aí a mesma conversa, gente, quando provavelmente o Jean vai implantar a consultoria dele da parte do dízimo, e fala assim, ó, pessoal, tem cadastro do dizimista? Ah, tem, mas não tem. Como assim tem, mas não tem? O cadastro do dizimista deveria ser completo. E aí, muitas realidades de paróquia, quando você vai pegar as receitas, os lançamentos são, não, eu lanço em todo final do mês, eu lanço no meio do mês, aí você não tem informação diária. Então, eu quero deixar claro aqui, use a tecnologia. Por quê, Paulo? Porque se você usar a tecnologia, lançou o dízimo, é importante, sim, é importante, tem o Conselho Financeiro Paroquial, é importante. Lembrando, tá? Você vai olhar a regra aí da sua diocese. Se a regra da sua diocese ter o conselho ali, né, é importante ter, né? Tem que dar uma olhada qual que é a orientação da diocese para fazer. Eu acho importante, tá? Então, é interessante. Realmente, antigamente, existiam muito mais dentro da paróquia. Enfim. Então, assim, ó, é importante ter esse detalhamento ali do que você está recebendo. Como que eu faço isso, Paulo? Você vai ali e coloca tudo para a parte de integração. Deixe o sistema fazer isso para você. Todos os lançamentos de dízimo, todos os lançamentos de oferta, faça de uma forma que seja integrado. Para quê? Para você ter fonte, para você ter dados, para você ter informação, para você levar isso adiante. Isso aqui é uma solicitação muito grande. Quando a gente vai falar sobre orçamento, as paróquias perguntando, diocese também, as informações. Nós não temos a informação aqui pronta, né? A gente tem que esperar o pessoal lançar. Então, para vocês que estão aqui, que são de paróquias, que são de diocese, façam um trabalho, que são cliente TEOS, utilize a plataforma. Lance, recebeu hoje, já lança hoje. Use a plataforma para quê? Para quê? Para ela te dar informação. Para ela te trazer uma informação para você fazer essa informação rodar. Importante também, por exemplo, olhando aqui nível diocesano, né? Vamos dizer assim, nível diocesano, a parte do Conselho Fiscal é importante, por exemplo, fazer aí um trabalho de auditoria, né? Colocar assim um ponto desse que eu acho excepcional, importantíssimo quando se tem essa clareza, gerando essa confiança, tanto internamente quanto para todos aqueles que estão trabalhando aí em prol de um bem comum. Tá? Então, nós colocamos ali, e eu quero colocar aqui, ó, essa parte para vocês aqui de uma comunicação eficaz, gerando engajamento. Tá? Então, o que a gente fala? Muito. Tá? Como que nós estamos gerando engajamento daqueles que estão ao nosso redor? Como que a gente está gerando engajamento para a gente ter uma sustentabilidade mais ampla, uma sustentabilidade em crescimento dentro da nossa realidade paroquial? Como que a gente está fazendo isso? De que forma que a gente está levando isso para a nossa paróquia? A gente precisa trabalhar ali as redes sociais, e-mails, né? O importantíssimo, gente, como que você está levando os dados dos membros da sua paróquia? Né, eu coloco ali banco de dados. O que é o banco de dados? O banco de dados é ali os dados, alimentar os dados dos paroquianos. Precisa alimentar os dados dos paroquianos, porque precisa ter, dentro da sua paróquia, um banco de dados de membro. Por que isso é importante, Paulo? Para você fazer aniversariante do mês, para você fazer aniversariante de matrimônio, para você fazer as datas ali daqueles membros, para você fazer um sorteio do mês da Bíblia para o dizimista. Então, quando você trabalha essa questão de banco de dados, de ter todos os dados ali, é importantíssimo. Como eu falei para vocês do Paróquia.net. O Paróquia.net, se você tiver ali os cadastros bem feitinho, você envia para eles o convite para eles fazerem download do aplicativo. Então, assim, ó, é importante vocês trabalharem essas questões.
olha lá como estão os dados, olha como está sendo feito, como está sendo preenchido, né? Olha as divulgações, como está sendo trabalhado dentro da sua paróquia, tanto os envios que você está fazendo por e-mail, os aplicativos, a gente está falando de um aplicativo aqui, que é o ParóquiaNet, que pode ser trabalhado dentro da sua paróquia e está ali à disposição para você que é cliente TEOS. Então, assim, ó, é importante o que está sendo divulgado nas suas redes sociais, como que você compartilha as metas da sua paróquia ali dentro, como que você engaja o seu dizimista, como que você engaja para os eventos que vão ter. Então, é importantíssimo, né? É importantíssimo para você ter ali todo mundo na mesma página, todo mundo alinhado com você. E outra, a gente falar de um vamos colocar assim, ó, a gente falar de um trabalho paroquial é muito rico, né? Porque a gente tem ali também a internet, com tudo isso que nós estamos dizendo aqui, né, os envios que você pode fazer, você pode fortalecer ali dentro das redes sociais, né, todo mundo está engajado, fazer as transmissões. Então, isso é importantíssimo. Por quê? Porque isso gera engajamento, tanto da juventude, aqueles que também têm acesso às redes sociais, mas o mais importante, você traz ele para a realidade paroquial. Você traz ele para uma realidade de engajamento das campanhas, você traz ele para uma realidade de contribuição de dízimo, você traz ele para uma realidade de atendimento ao padre, de confissão, de trabalho, de novena, de pastoral, enfim, você traz ele de forma muito grande, né? Muito grande. Trabalhar a questão dos comunicados, que a gente tem aí uma ferramenta grandíssima, que é o WhatsApp. Então, assim, trabalhe isso aí de forma direcionada, tá? Estão perguntando aqui no chat, Paulo, quanto que custa para trabalhar com o ParóquiaNet? Você sendo cliente eclesial, nada. Ele é disponível, ele é disponibilizado para você, você não paga para ter ele. A sua diocese já tem ele através do nosso contrato, tá bom? E aqui eu quero colocar para você aqui, nós já estamos indo para o final da nossa apresentação, sustentabilidade a longo prazo, deixando um legado, né? Liderança jovem, invista na juventude, oferecendo treinamento e desenvolvimento. Claro, quando eu coloco ali oferecendo treinamento, o que a gente vem fazendo muito? Levando para a realidade paroquial o que de importante? Levando para a realidade paroquial, é importante você formar. Eu até tenho uma frase comigo assim, ó, que muitas pessoas aqui devem trabalhar com liderança, devem ser líderes da sua paróquia e tudo mais. Líder forma líder. Então, se você é um líder, forme outros líderes. Se você é coordenador da pastoral, forme outras pessoas, sempre com o olhar do objetivo, sempre com o olhar da sustentabilidade. Forme, por quê? Porque amanhã ou depois o Paulo já não vai estar mais no conselho econômico da minha paróquia. E quem que eu estou deixando? Quem que eu estou apoiando? Uma coisa importante que eu coloco aqui nesse slide é monitoramento. Monitore o progresso regularmente das pessoas que estão. Ah, entrou uma pessoa nova. Não deixe ela solta ali, não. Acompanha ela. Vê se ela se adaptou, vê se ela entendeu, vê se ela está avançando, se ela está conseguindo contribuir, se ela está conseguindo ajudar, se ela está sendo participativa, porque o olhar para nós estrategicamente, olhando ali a parte financeira e a parte da sustentabilidade, é muito no trabalho de base. É muito do trabalho de base nosso, de pastoreio mesmo. Quanto mais eu trabalhar a base, formando, monitorando, acompanhando, mais resultado eu vou ter em todas as outras frentes, gente. Muito mais resultado. Né? Pastoral e finança, lembre-se, sustentabilidade pastoral e financeira andam juntas. Eu coloco ali. Então, quando tem ali a parte pastoral, ela é o quê? Ela é algo que precisa ter um pastoreio ali. Precisa ter um acompanhamento. E aí a gente precisa se cobrar isso. Eu me cobro muito, quero que você também comece a ter esse olhar de cobrança. Como está o pastoreio daqueles que servem na minha paróquia? Como nós estamos acompanhando? Como nós estamos ajudando? De que forma que nós estamos acompanhando aqueles que acabaram de chegar? De que forma que nós estamos abrindo as portas, abrindo os braços e recebendo as pessoas novas? Então, se cobre muito isso na sua estratégia, na sua caminhada, se cobra isso de que forma que eu tenho, ainda mais nós que estamos à frente, você aqui que participa, que é da liderança, que faz parte de um conselho, que faz parte de
que ajuda nas festas, você que é coordenador de pastoral, de que forma que nós estamos ouvindo todos? De que forma? Né? De que forma que a gente está conduzindo? Então, é importante a gente ter esse olhar para a gente ajudar uns aos outros com o objetivo final, né? Sempre com o objetivo final. Então, assim, ó, compartilhe isso aqui que você hoje está colhendo, né? Compartilhe com as pessoas da sua paróquia, compartilhe com os membros da sua comunidade, compartilhe com as suas pastorais, e lembre-se de uma coisa, eu vou dizer isso por experiência, né? Olhando a parte financeira, vamos dizer assim, de toda a nossa paróquia, a parte da sustentabilidade dela também está na nossa base. Quanto mais a gente formar, quanto mais a gente for transparente, quanto mais eu acompanhar, muito mais resultado a gente vai ter. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Aí eu gostaria agora, Jean. Olá, gente. E aí, muito bom, né? Então, agora a gente abre para as perguntas. Deixa eu até ver aqui se tem... Eu vou baixar as mãos de todo mundo, e aí nós abrimos o microfone, e aí você que quer falar, levanta a mão para a gente poder liberar o microfone, tá? Lembrando que eu vou chamando o nome, e aí você libera o seu microfone. Deixa eu ver aqui quem foi o primeiro. Gente, meu computador resolveu dar uma... Eu estou com tanta aba aberta aqui que acho que eu tô... Obrigado, gente. Todo mundo levanta a mãozinha aí. Levanta todo mundo a mãozinha. Jesus, não estou conseguindo ver quem é que está com a mão levantada. Tem código de vida? Pronto, a Cecília, né? Eu acho que levantou a mão primeiro. A Célia levantou a mão primeiro, é isso? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Posso Célia. fazer a pergunta? Eu queria fazer uma pergunta para o Paulo. Capricha. Pode fazer. Paulo, boa noite. Eu estava em Fortaleza, numa paróquia lá, e vi o pessoal na lanchonete da paróquia, que quando a gente compra o lanche, já sai na maquininha lá da Telos o valor do lanche lá, o nome do lanche, né? Por exemplo, se for uma coxinha, aí tem a coxinha, R$ 12. Achei interessante isso. Como a gente pode lançar isso na maquininha? Vamos lá. A senhora foi na paróquia Nossa Senhora da Glória? Isso mesmo. Por que Meu eu neto, falo? ele faz a catequese lá e eu acompanho ele. Por que eu falo Nossa Senhora da Glória? Nossa Senhora da Glória usa tudo integrado no nosso lar, tá? Então, assim, ó, eu tô Puxa, até que com bonito. a Legal. maquininha aqui na minha mão. Então, o que vai acontecer? A senhora, de qual diocese a senhora é? Como? É Eu sou Fortaleza de mesmo. Fortaleza, mas eu sou do Pastoral do Dízimo de Guaramiranga, no interior do Ceará. Ah, legal. O que a senhora precisa? A senhora precisa anotar o número aí, 44 30 25 5000. 44, 30. 25 5000, dá até para colocar no chat ali, né, Jean? Sim, Coloque lá. Vai colocar no chat ali, ó. Só ligar lá, pede para 44. falar na área comercial 30. e falar Pode assim, ó, eu estive na paróquia Nossa Senhora da Glória e quero saber como funciona a maquininha que lança produtos de venda. Eles vão explicar para a senhora certinho, bonitinho. Tudo bem. Tá? Senão eu vou fazer uma venda aqui, vou consumir o tempo de todo mundo e aí a gente vai enrolar. Tá bom? 44, 30, 25, 5000. Isso, 44 30 25 5000. Muito Obrigado, Alex. obrigada. Eu que agradeço, Célia. Deixa eu ver, tem mais uma pessoa que estava com a mão. A Rosa Helena. Pode liberar o microfone, Rosa, se você quer falar.
Boa noite. Boa noite. Assim, eu achei muito interessante, né? Todas as palestras, né? Essas aulas estão muito importantes, né? Aí, assim, essa pergunta, ela não vai nem só para essa aula de hoje, né, Jean? Assim, para as outras aulas também, né? Digamos assim, como fazer para toda pastoral do dízimo participar dessas aulas? Porque é muito importante, eu gostaria que toda pastoral do dízimo aqui da minha paróquia, né, Madalena, no Ceará, e eu acho muito importante, eu aprendi muito com as aulas, eu vou falar das aulas da formação que a gente teve lá, né, em Quixadá, em fevereiro, foi muito boa, muito aprendizado, e assim, eu gostaria mais que se toda pastoral do dízimo da minha paróquia participasse também, porque tem muito aprendizado, né? É isso. Certo, ó, primeira coisa é que essas aulas todas essa semana estão gravadas e a gente vai liberar elas a partir do dia 31, todas elas no nosso canal no YouTube. Então, vocês vão poder usar ela por bastante tempo, né? Então, assim, você pode programar dentro da própria reunião da dízimo e passando partes, às vezes, se não puder passar toda a formação, vai passando trechos, né? Importantes da formação e vai usando esse material ao longo do ano. É importante fazer esse caminho. Outra coisa que eu recomendo é que, às vezes, a pastoral tem gente de muitos anos dentro da pastoral. E, às vezes, essas pessoas, elas não estão na coisa, assim, uma das coisas que eu mais reparo nas paróquias que a gente faz o trabalho do programa de mentoria é que paróquias que não têm a pastoral do dízimo organizada, e nós começamos do zero, ela vai ter mais resultado do que às vezes aquela que tem 40 pessoas, por incrível que pareça. Porque a gente pega as pessoas novas, cruas, né, que não tiveram contato tanto com a pastoral e forma elas desde o início. Então, uma dica também, às vezes, se você está insistindo demais em pessoas que estão muito tempo dentro da pastoral e que não estão, de fato, participando, até porque, às vezes, elas têm muitos compromissos pastorais, é melhor você tentar articular e conquistar novas pessoas para a pastoral, mas não chame ela para um encontro sobre a pastoral do dízimo. Chame ela para falar sobre o projeto evangelizador da paróquia. Vou dar um exemplo bem prático de que aconteceu aqui. A gente atende a Catedral de Osasco, que está com o projeto da construção da nova catedral, e nós precisávamos montar uma equipe para a campanha dos devotos, que é diferente, não é do dízimo, mas é para captação de recursos. E uma das dicas que eu dei para eles é não diga que é para ser uma equipe para arrecadar dinheiro. Marque um café ou um jantar, um coffee break, um coquetel com eles. E aí eles montaram lá um dia à noite uma comida, organizaram, e a pessoa que é a coordenadora montou todo esse mini evento, né? Chamou lá um grupo de pessoas, mais ou menos umas 40 pessoas, ela chamou para esse evento, e o Monsenhor e eu preparamos uma apresentação. O Monsenhor falou primeiro da catedral, a importância de construir uma igreja. Ele fez toda uma memória da catedral. Ele tem só 25 anos de Catedral de Osasco, né, que ele é pároco, então ele tem uma vida inteira dentro da catedral. E aí, acho que até mais de 25 anos, na verdade. E aí, depois eu apresentei o projeto da campanha. E foi tão legal porque todas aquelas pessoas aceitaram. Inclusive, eu estou no grupo deles, né? E eles fazem um trabalho bem intenso desde lá. Isso foi em janeiro. Eles estão visitando, porque como é a construção de uma catedral, eles estão em todas as paróquias da arquidiocese, nas missas, nas festas de padroeiro, né? Então, a gente primeiro apresenta o projeto de evangelização. Ninguém vai aderir a um projeto pelo como, mas sim pelo porquê nós fazemos as coisas. Então, é muito importante que a gente diga por que elas precisam estar na pastoral. A pastoral do dízimo é linda, a missão é linda, mas as pessoas conectam muito a pastoral ao dinheiro, e ela não é isso.
A pastoral do dízimo, a Ana falou ontem, mas é importante repetir, a pastoral do dízimo é uma pastoral que cuida da comunidade, que zela pela vida fraterna, comunitária. Eu falava esses dias com um padre, que é coordenador que é ecônomo numa diocese, disse assim, meu sonho, padre, é eu encontrar um mais maluco do que eu para fazer uma sugestão a uma diocese para mudar o nome da pastoral do dízimo para um outro nome que não seja vinculado só a dinheiro, né? E aí eu falava, poder ser pastoral da comunidade, pastoral comunitária, enfim, a gente teria que ver um nome, porque, na verdade, a pastoral do dízimo, ela não é uma pastoral do dinheiro, ela é da vida comunitária, da vida fraterna, que um dos elementos da vida fraterna e da vida comunitária é contribuir financeiramente. Ele não é o único, entende? Então, enquanto a gente vincular a pastoral do dízimo só a dinheiro, as pessoas vão correr, elas não querem. Você correria. A gente correria, a gente só não corre porque a gente entende hoje a missão, entendeu? Então, é importantíssimo a gente desvincular essa ideia de que ela é só dinheiro. E aí isso vai ajudar muito a conquistar as pessoas. A gente tem um programa de mentoria e tem padre, às vezes, que não tem a paróquia, não tem a pastoral do dízimo e tal. E eu digo para o padre assim, padre, ótimo, traz aí umas 3, 4 pessoas que não têm qualquer vínculo com um pastoral e bote elas para fazer o programa. A primeira aula do programa de mentoria já desmistifica completamente o que é a pastoral do dízimo. Isso é muito legal, porque as pessoas, quando eu ouvia de todos esses agentes que fizeram pela primeira vez o programa, a seguinte frase ao final da primeira formação, nossa, eu achei que eu ia vir para cá para aprender a arrecadar dinheiro dos outros. E eles desmistificam completamente, porque o centro do trabalho da pastoral é a evangelização. Então, eu acho que uma boa dica é essa. Marca um jantar, um café, né, um momento de você apresentar o projeto evangelizador da paróquia, mostra aonde a paróquia está e o que ela quer chegar. Então, monte mesmo uma apresentação de slide junto com o pároco, pense, olha, nós queremos evangelizar os jovens, queremos fazer isso aqui, apresente o projeto evangelizador, e depois você diz, olha, então, para tudo isso, nós precisamos de uma pastoral do dízimo ativa. E aí nós estamos convidando vocês para fazer parte. Eu tenho certeza que as pessoas vão abraçar muito mais o propósito. Até depois eu vou pedir para colocar lá nos grupos. Eu acho que a gente já passou eu passei, eu acho, nas turmas do programa de mentoria presencial, mas eu vou para vocês novamente o vídeo que se chama, ou então digita lá no YouTube também, você vai encontrar, que se chama Dê às Pessoas uma Catedral. Assistam esse vídeo, é muito legal, porque ele fala exatamente sobre isso, que as pessoas, você pode fazer a mesma coisa, duas pessoas podem fazer a mesma coisa, mas quando uma entende o que é um propósito, ela vai dar um outro significado para a sua atividade, para a sua função. Certo? Rita, pode perguntar. E aí a gente vai aí para os encerramentos e avisos paroquiais. Pode abrir o microfone. Olá, boa noite. Me chamo Rita, fiquei muito feliz do início, quando o Paulo falou, estou aqui em Belém do Pará. Então, eu já peço aí uma hora do teu dia de amanhã, se possível, para estar nos visitando. Você está em que paróquia? Por sinal, eu queria até saber em que paróquia você está, né? Se você puder e tiver um minuto aí, uma horazinha do seu tempo disponível para nós. Eu sou da paróquia de Santo Antônio de Lisboa. Nós trabalhamos já com o sistema do TEOS, né? E eu, por sinal, comecei a aprender ontem a mexer nesse sistema e estou identificando coisas maravilhosas lá e muitas coisas que a gente não atuava e não tinha, relatórios, essas coisas que pode nos ajudar, né? E muitas dúvidas. E é isso, eu vejo assim, dentro da tua palestra que você falou aí, sobre a questão da análise SWOT, de todo esse material aí para a gente bem administrar, né? Eu gostei muito dessa colocação sobre a Paróquia Net, que é gratuito para quem tem já o eclesial, né? Eu não sabia disso, porque a princípio no meu conhecimento tinha custo, e aí eu já vou verificar isso melhor, né? E a eficiência e otimização de custos, para mim, ficou, né? E eu peguei tudo, claro, a gente anota tudo, mas tem coisas que a gente já ressalta
para trabalhar no dia seguinte, né? E Legal. essa eficiência e otimização de custos, para mim, foi perfeito, muito bom esse lembrete, essa colocação da gente também aprofundar, porque às vezes a gente se preocupa na arrecadação, de como fazer e tudo mais, mas tem aqueles detalhes internos que a gente precisa também melhorar, que com Sim. certeza vai otimizar também dentro da nossa arrecadação, da nossa receita e facilitar muito mais ainda o nosso serviço. Eu quero colocar aqui uma gratidão profunda. Obrigada, tá? Pelo seu Que bom. conhecimento. Eu estou aqui em Belém, tá? Pode falar com a Ana da Contabilidade, a Ana que está agendando para nós. Amanhã a gente tem reunião do Clero, mas pode agendar ali com ela que ela vai direcionar a gente aí, tá bom? Eu quero só frisar aqui, como nós já estamos terminando, o que o Jean disse. Não foque na arrecadação, né? Eu acho que a arrecadação é o meio, né? Mas zele por eles, para aqueles que servem, aqueles que mostram o propósito que é. Eu acho que isso é muito importante. Lá no início que nós falamos da análise, você vai entender isso, trazer a pessoa para a realidade. É muito forte isso que nós colocamos aqui para vocês, e bata muito em cima dessa tecla, né? Traga a pessoa para a realidade, faça ela fazer parte de todos a ideia da comunidade. Que Deus abençoe todo mundo, que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por estarem aí. Obrigado por participarem, tá? Obrigado, Jean. Obrigado, Dominus. Um abraço para todos. Valeu, Paulo. Obrigado, querido. Gente, vamos para os avisos paroquiais. Amanhã nós voltamos no mesmo horário, às 20 horas, para mais uma palestra. E amanhã a gente vai estar com o padre Roberto, que está aqui participando de todas as aulas. Então, ele está ali com o vídeo ligado, assistindo, né? É uma alegria, porque o padre Roberto ele é só um coordenador arquidiocesano da Arquidiocese de São Paulo, ele não tem nada para fazer, mas ele está aqui, né, a semana toda participando com a gente. Eu me sinto muito honrado, é igual, não sei se Dom Messias hoje está aqui, mas Dom Messias já participou na segunda, na terça, né? Eu disse, meu Deus, tem um bispo participando, é uma alegria muito grande. Então, e tem um coordenador também diocesano, arquidiocesano, que a gente sabe é só uma diocese de 300 e poucas, né, paróquias. Coisa pouca. Não tem quase nada para fazer, mas amanhã ele vai estar com a gente, falando sobre um tema importante, que é o engajamento pastoral. E também temos a sexta. Eu quero lembrar a todos, a gente falou muito sobre o programa de mentoria, tem muitos alunos aqui do programa de mentoria, mas eu quero lembrar que a gente está com as inscrições abertas para uma nova turma do programa, que começa no dia 23 de abril. Então, se você deseja fazer parte dessa turma, sua paróquia, você pode chamar a gente lá no WhatsApp, no site, e falar com esse cara que está aqui aparecendo no vídeo ali também, o Jorge. Ele é o nosso gestor comercial e vai estar atendendo vocês, né? Você, ou é o Jorge, ou o Bruno vai estar atendendo vocês e apresentando o que é o programa de mentoria Dízimo e Evangelização. Muitos daqui já são nossos alunos, tem vários que já fizeram, alguns estão fazendo, então tem uma turma agora, a gente está aí com quase 120 paróquias no total fazendo o programa de mentoria, né? Então você não pode perder essa nova turma aberta, que é a partir do dia 23 de abril, depois da Páscoa, e a gente começa uma nova turma, tá? Também quero lembrar vocês, já anota aí na sua agenda, eu estava aqui meditando já há um tempo sobre o que vai ser o tema da Semana da Paróquia Reconstruída, que também vai acontecer em maio, do dia 19 ao dia 23 de maio. Anote aí, eu ainda estou definindo se a gente vai fazer nesse formato às 20 horas. Eu achei que, na verdade, valeu muito a pena, porque está lotado de gente, a gente chegou aí a 250 pessoas na sala, mas a Semana da Paróquia Reconstruída, o tema central vai ser acolhida e hospitalidade paroquial. Então, você pode se preparar aí, que nós vamos trazer um ciclo de palestras falando sobre o processo de acolhimento no ambiente paroquial, então não pode perder. A Semana da Paróquia Reconstruída é um momento super legal, que a gente começou o ano passado, e foi muito bom, uma experiência muito bonita, e a gente quer continuar vivendo ela, tá bom? Então, fica aí esses recados. Se você precisar de alguma coisa, é só nos chamar lá no WhatsApp. O Jorge é que tem atendido ali o pessoal no WhatsApp, né, no nosso atendimento. E também avisar, acabei de receber a apresentação do Paulo aqui e vou estar colocando para vocês lá nos nossos grupos, então fiquem tranquilos que daqui a pouco já vai estar para vocês essa apresentação. E mais uma vez, obrigado, Paulo, é uma alegria, sabe que você é nosso amigo, parceiro, alguém que eu tenho muita admiração e carinho, e conte sempre conosco, e a gente é um entusiasta aí para
a gente use mais o sistema eclesial para ter mais dados, porque a gente precisa, viu? Então, é isso. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. A gente se vê amanhã.